E agora, a nossa próxima convidada, quem vai nos responder para onde caminha a joalheria, é a Rachel Maia. Ela nos contará, sob a sua ótica, qual é a transformação que o varejo tem sofrido através da inovação, da qualidade do que é oferecido e, principalmente, do diferencial da experiência. Rachel é Executive Global Level e Advisory Board Member, foi CFO da Tiffany Company e CEO da Pandora, sendo responsável pela expansão e crescimento da marca dinamarquesa no Brasil. Atualmente escreve sua biografia, mantém sua coluna na Forbes Brasil, ministra palestras e se dedica a trabalhos sociais. Faz parte do Conselho Geral do Consulado Dinamarquês e Câmara Dinamarquesa e é membro do Comitê de Presidentes na Câmara Americana de Comércio, do YPO, Young Presidents Organization, do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, do Grupo Mulheres do Brasil e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. É ainda a idealizadora do projeto Capacita-me. É graduada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Finanças com cursos de especialização no exterior. Seja muito bem-vinda, Rachel. Muito obrigada. Bom, eu acho que eu vou fazer uma pequena correção, porque depois do Richard e o Philip, eu acho que eu não preciso mais falar sobre varejo, falar sobre o que eu devo fazer ou não. E eu vou trazer toda a apresentação para a primeira pessoa do singular, porque aí fica um pouco mais fácil. Aí eu vou compartilhar saberes, compartilhar aquilo que eu fiz dentro do universo, tanto da Tiffany quanto da Pandora. Aí eu acho que dá para fazer um pouquinho mais essa jogada aqui acontecer e não ser repetitiva, porque para não ficar chato, né? Porque eu não vou falar de digital, não vou falar de luxo, sendo que o Richard e o Felipe falaram muito bem, tá bom? Agora eu vou brigar com o passador, é isso? Porque, pelo que eu entendi, não está tão simples. Minha mãe fala que eu sou pirulitona, então eu não vou poder ficar passando para lá e para cá, porque a impressão toda vez que vai me dar é que eu vou bater minha cabeça aqui. Então eu vou ficar meio num canto e depois eu vou para o canto de lá, tudo bem? Vamos lá, ó. Não? Ó? Então, tudo bem. Eu vou falar um pouquinho sobre... eu vou falar sobre a Rachel, a minha trajetória, falar sobre a minha família, falar sobre a minha Sara Maria, falar sobre o que coming soon, falar um pouquinho sobre o meu foco. Para mim, é muito importante continuar ativa, apesar de fazer 3 meses que eu estou afastada do mundo corporativo, se eu posso dizer dessa forma, mas é muito importante eu continuar compartilhando com as pessoas, porque eu acho que, desta forma, eu sou muito cheia de energia, eu sou muito elétrica, gosto de fazer muitas coisas, eu acho que, dessa forma, me mantém feliz também. E eu acho que é muito importante para mim nós nos mantermos no estado feliz para que a gente possa dar o nosso melhor. Bom, a minha família é a minha base, é meu esteio. Meu pai e minha mãe, eles são pessoas extremamente simples, mas são pessoas que nos deram a base principal, que era o respeito ao próximo e olhar e fazer tudo com transparência. Isso veio do meu pai e da minha mãe. Só fazendo uma parte sobre meu pai, ele trabalhou na extinta VASP. Eu fico até meio sem graça falar, depois de ter ouvido o Felipe falar, tão milênio, tão inovador, mas eu acho que, para mim, é importante falar. Desculpa, Felipe, mas para mim, é muito importante falar de onde eu vim, né, e o que me trouxe aqui, o que me fez ser o que sou. É graças ao meu pai e minha mãe, e a parte que eu faço aqui. Meu pai trabalhou por 33 anos na extinta VASP. Eu não sei se vocês conheceram, era Aviações Aéreas de São Paulo, que não era do teu tempo. Mas ele começou como faxineiro, e depois virou técnico, e depois começou a viajar o mundo com um canhedo. A VASP não comprava aviões de primeira linha, mas aí eles viajavam o mundo e traziam aviões. E meu pai, ele sempre me deu lições de resiliência. Ele sempre foi muito claro
ao dizer que ele não podia viajar na cabine principal, ele tinha que viajar na galley, muito embora viagens longas, muitas vezes em Frankfurt, muitas vezes na China, em outros lugares, ele não podia viajar na classe principal, porque era negro, mas ele tinha a oportunidade de viajar o mundo. Então, nós olhávamos sempre o copo meio cheio. E minha mãe, ela ajudava com faxinas, minha mãe, ela ajudava com outros serviços, fazia salgadinho, ela boleira, fazia várias coisas, porque lá em casa eu sou a mais nova de 7 irmãos. Então, e mais 2 primos, que minha mãe também cuidava, que eram sobrinhas do meu pai. E sempre dava para todo mundo. Tudo que meu pai e minha mãe traziam, eu fazia, era sempre com muita alegria. Era pouco, mas sempre com muita alegria. Bom, a Sara Maria, eu tenho 47 anos, a Sara Maria apareceu na minha vida, eu fiz 40, quando eu engravidei no mês que eu fiz 40 anos de idade. Foi literalmente em janeiro, no início de janeiro, e foram 2 meses após eu ter passado no processo, que era o CNA, o Código Nacional de Adoção, após eu ter passado no processo de adoção. E aí chegou a minha Sara Maria. Sara Maria, ela veio na minha vida. Eu, particularmente, como eu disse para vocês, eu vou colocar sempre na primeira pessoa, para que as coisas fiquem mais fáceis. Eu acho que não dá para que você desvincule o pessoal do profissional. Você é o que é. Né? Então, e a Sara Maria me ajudou a ter mais mansidão quando eu olho as pessoas, através do olhar manso que vinha dela para comigo. Eu sempre fui executiva. Eu comecei no processo de liderança aos 28 anos de idade. Então, eu sempre fui meio trator. Né? Então, para mim, nunca deixei trabalho a ser feito na minha mesa. Então, para mim, era algo muito importante, era uma questão de responsabilidade, o executar, e o executar com maestria. E quando a Sara Maria chegou na minha vida, muitas vezes a gente se cristaliza. Né? E a gente deixa de perceber o próximo, a gente deixa de ter aquela sensibilidade. E muitas vezes eu fazia da mesma forma dentro de casa. E o olhinho dela pulava assim, pensava, pá! Mamãe, o que a senhora está falando? Não, filha, não é para fazer isso. Mas o meu não, filha, não era para fazer isso, era daquela forma que assustava. E aí eu comecei a perceber o olhar. Né? Aquele mesmo olhar, eu via também dos vice-presidentes, dos diretores, que vinham até a minha sala, pedir algum feedback ou pedir algum retorno, e eu já tinha a resposta. É uma coisa tão assim, é Deus, né? Deus, ele me capacitou de tal forma que, para mim, às vezes era muito básico. Por que eles estavam me perguntando aquilo? Mas não era básico para o outro lado. E a Sara Maria que me ajudou a ter mais mansidão e perceber as pessoas pelo olhar. Então, acho que a gente, trazendo história de vida da Rachel e compartilhando com vocês, é muito importante no nosso comportamento, no nosso olhar. Muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e tolerância, mesmo sendo um presidente. E o que coming soon aqui, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, depois que eu tive a Sara Maria, eu voltei para o processo de adoção, e o ano passado eu fui aprovada. O ano passado, não, início de 2016, eu fui aprovada. Então, tecnicamente, eu estou grávida. Estou esperando o meu filho aí adotivo chegar. Mas como no Brasil tudo é muito complexo, né, este ano eles estão chamando quem está na fila, que foi aprovada em 2015. E eu fui aprovada em 2016. Então, ainda tem mais um ano aí para chegar o meu filhinho. Exatamente isso. Ok, compartilhando um pouco com vocês sobre a minha experiência acadêmica e profissional e o porquê que o Manuel Bernardes me convidou a estar aqui com vocês. A minha formação não veio de uma faculdade de primeira linha. Eu me formei na FMU. Mas eu sempre quis estar na primeira linha das empresas. E eu percebi que, onde eu aplicava, as empresas não olhavam com muito bom grado o meu currículo. Eles queriam algo mais. E este algo mais vinha do nome das faculdades de primeira linha. E aí, aonde se infunde a Rachel,
que pode compartilhar com vocês o que eu percebi nesses mais de 20 anos de experiência no varejo. Um talento não vem chancelado pela faculdade de primeira linha. Nós temos que prestar bastante atenção aonde estão os talentos, não necessariamente só a chancela da faculdade. Então, nós temos que nos abrir muito mais para entender o que vai ser o disruptivo para que a gente possa participar da transformação. Porque eu acredito que o mesmo consumidor do passado e do presente vai ser do futuro, mas só que com demandas diferentes. E como nós estamos preparados para atender essas demandas, aí é uma outra história. Eu fiz pós-graduação na GV, fiz MBA na FIA, fiz outro MBA na USP, fiz um programa de negociações e liderança em Harvard Business School, fiz um programa de liderança em Stanford, fiz também, voltei o ano retrasado para Harvard Business School para fazer liderança e aprimoramento dentro da área de joalheria. E agora estou para concluir o último módulo, que eu não concluo nunca, de CEO e presidentes da GV, que eu já fiz por 2 anos, e falta só um módulo e eu não consegui ainda concluir. Bom, a minha experiência profissional, eu vou pular tudo e vou passar para Tiffany e vou passar para Pandora. Como eu disse para vocês, eu comecei cedo, né, dentro do processo de liderança, mas eu fiquei por 8 anos, aproximadamente 8 anos na Tiffany. Trabalhei ali, meu escritório era no basement da Tiffany na Faria Lima. Todo aquele basement, e ainda hoje é o escritório da Tiffany na Faria Lima. E é onde eu ouvi muito falar sobre o Richard. Ele mesmo sem saber, todas as vezes que eu ia para New York fazer algum tipo de defesa do business aqui no Brasil, eu usava o nome dele. E eu usava o sucesso da Guy Stern. E foi muito bacana, porque a minha CEO, na época, havia sido lapidada pela Guy Stern, que era Laura Pedroso. Bom, e na Pandora eu passei aproximadamente 9 anos, e na Pandora foi um business muito interessante, porque não só pessoas que estavam muito próximas a mim, mas o mercado me questionava por que eu saí do AAA, né, e fui para um Affordable Luxury Brand Mark. Isso que é a Pandora. Eu queria o desafio, eu queria o novo, eu queria construir, eu queria fazer aquilo que eu podia fazer de melhor. E eu sabia que eu podia. E aí eu peguei uma marca do zero e construí mais de 108 pontos de vendas. Mas um bom profissional também, dentro da sua evolução e da sua jornada, é maduro quando a gente percebe um momento de sair também. Então, tendo aprendido com meu pai a resiliência, depois de 8 anos e alguns meses, decidir sair não é tão simples, mas é uma questão de maturidade profissional, porque eu tenho necessidade de aprender o novo. Eu desejo mais, eu quero muito mais. Hoje, nesse meu período sabático produtivo, eu tenho feito 5 colunas para a Forbes. A última coluna que eu fiz para a Forbes foi sobre varejo. Eu convido vocês a estar lendo, ficou bem bacana a coluna. Eu estou fazendo a minha primeira coluna da revista Cláudia, que eu acredito que eu compartilho esse universo de joalheiro, mas de uma forma mais o que é o fashion dentro desse universo, eu acho que é muito interessante. Continuo compartilhando saberes, eu não sou palestrante, não tenho formação para palestras, mas eu gosto bastante de compartilhar. Então, com meu respeito aos palestrantes, eu não o sou, mas compartilho saberes de uma forma muito particular. E foco muito no terceiro setor. Para mim é muito importante eu olhar de uma forma muito mais próxima, né, aqueles que estão tão desprovidos e numa linha de vulnerabilidade que, por muitas vezes, são esquecidos. Eu não posso olhar o sucesso, eu não posso sentar na minha cadeira, me
bastar com o salário que recebo e esquecer que existe uma necessidade latente no mercado que se constitui mais de 80%. Eu não posso esquecer 80% do Brasil. E como fazer isso? Não adianta só dar cestas básicas. Nós temos que ir para a linha de frente e mostrar para estas pessoas que estão quase que incrustadas dentro da pobreza que elas podem fazer a diferença na ação. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para favelas, para comunidades, ou trabalhar com asilos, não é mais orfanatos que chama, mas são abrigos. Abrigos, alguém falou, são abrigos. Eu sustento abrigos hoje, nesse momento da minha vida, mas não só com alimento, apesar de sustentá-los com alimento. Mas é mais do que isso. É sentar com eles no final de semana, é contar uma história, é falar da minha história e falar para eles como é possível ver esse copo não meio vazio, mas o meio cheio, e compartilhando o meu dia a dia para com eles. E isso faz com que os olhinhos deles brilhem e faz com que eu não perca o pé do chão. Porque, muitas vezes, dentro desse universo de luxo, é muito rápido a gente perder o pé do chão. E é muito rápido a gente esquecer o próximo. É muito rápido a gente sentar numa sala de visita, numa sala onde tem pessoas muito importantes, como vocês ouviram quando me chamaram aqui. Eu sou conselheira também, eu faço parte do Conselho Socioeconômico junto com o nosso presidente da República e vou continuar mais 2 anos. Então, seria muito fácil sentar nessas cadeiras e esquecer, né, o olhar acalentador e convidativo que devo ter para o próximo e simplesmente me bastar. Isso não me basta. O luxo não me basta. Não me basta andar com Jimmy Choo, não me basta andar com a minha bolsa da Chanel. Eu adoro tudo isso. Mas isso não me define. O que me define é o que vai dentro de mim. Ok? Bom, por que é importante, eu acho que, trazer um pouco sobre essa expressividade, né, que hoje não, há aproximadamente uns 5 anos, a mídia me dá pelo gênero e pela raça. Eu acho que é muito importante, como representante do varejo, ter esse insight que, se eu não mostrar a cara para as pessoas, quem está por detrás daquela marca, que hoje é sucesso, é alguém humano. Então, é muito importante eu dizer para eles que essa marca, que cuida do cliente, que quando eu vou à loja, que eu não deixava de ir à loja pelo menos uma vez na semana, e perguntar para o vendedor, falar assim, fala para mim a história desta bandeja. Conta para mim como que você está contando para o cliente este telestory aqui. Como que você está proporcionando ao consumer uma boa experiência? Sabe, se fazer tanto papel do consumidor, o interno, que é o meu vendedor, o meu gerente, o meu diretor, mas também ter a percepção do consumer externo. Como que eu percebo isso? Como que eu faço isso? Só indo ao ponto de vendas. E é o que eu fazia. Lembra que eu falei para vocês no início? Eu vou trazer para a primeira pessoa do singular, porque o resto, o Richard e o Philip já falaram. Então, é muito importante, hoje, quando eu compartilho com vocês o que eu fiz com erros e acertos. Mas, para vocês, agora, eu vou trazer os acertos. Tá bom? Quando eu saí na capa da Você S.A., foi o momento que, nas minhas redes sociais, que eu recebi mais haters. Por que eu recebi mais haters naquele momento? Porque as pessoas não entendiam por que
que uma estratégia de uma empresa global era humanizar a marca com a cara de uma mulher negra. E, mesmo assim, eu continuei. E foi tão bacana que a mídia também apoiou, me apoiou a seguir. E, logo em seguida, eu saí na capa da Cláudia. E aí, quando eu saí na capa da Cláudia, foi o momento que as coisas começaram a suavizar na parte do digital, né, desse universo. Mas eu tive medo. Eu tive medo quando isso aconteceu, porque eu não estava acostumada a receber mensagens, umas 300, 400 mensagens de pessoas querendo me definir pela capa da revista, e não pelo trabalho que eu estava fazendo. E isso foi bem interessante, que meu pai ele veio até a minha casa me lembrar que não me definia. O que me definia era o trabalho que eu fazia todos os dias. Isso era muito importante. Bom, para estar na top 4 da Forbes, foi um trabalho que foi feito, em especial, baseando-se no e-commerce. Quando você falou aqui, Felipe, que o e-commerce não era importante, né, para algumas marcas, para a marca que eu estava estabelecendo, foi fundamental. Foi fundamental em 2013, não existia nenhuma joalheria aqui no Brasil que havia e-commerce, porque joia é emoção. Né? Você vender joia é você captar a emoção do cliente e, em um dado momento, entender o que ele quer e dar o bote. É isso. Mas, no e-commerce, você não consegue fazer dessa forma. No e-commerce, você tem lá um list, e dentro desse list, ele tem que ir lá e pick one and done. E não é dessa forma. Pelo contrário, você tem que achar formas de telestory também no e-commerce. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos um landing page, nós fizemos de uma forma randômica, o qual nós tínhamos o apoio da Pandora, na Dinamarca, onde eles fizeram de uma forma inovadora, por 3D, que você podia construir um bracelete através da internet. Foi algo totalmente inovador. Mas o que fica aqui de lição é: nós podemos inovar mesmo quando você acha que o país não está preparado. Né? E foi exatamente isso que eu fiz em 2013 e deu super certo. E o e-commerce aqui é o canal number 1, aqui no caso da Pandora. Eu também gostaria de trazer dados estatísticos, porque é muito importante nós entendermos o que é o consumidor. Hoje, nosso consumidor ele se perfaz por 54% do público feminino. Esse público feminino, cargos executivos, porque mesmo quando nós geramos desejo, mas as mulheres que compram joias normalmente de corporativismo são as que estão em cargos executivos, mas elas perfazem apenas 15% da população que 51% é constituída de mulher. Então, como que eu trabalhei dentro do universo de joia esses 15%? Eu fui muito focada, e aí eu trabalhei tanto brand awareness, eu trabalhei a consideration, que foi muito importante, e o conversion. Eu tive que trabalhar com KPIs. Não dava para simplesmente olhar de uma forma macro view. Eu tinha que ter informações precisas, fundamentadas, para que eu pudesse fazer ações de marketing que atingisse esse público. Então, não dava para fazer algo genérico. E, por muitas vezes, quando eu fiz ações em Vogue, Cláudia ou Marie Claire, ou ações lá fora para reverberar aqui dentro, as pessoas entendiam que eu estava gerando desejo. Porque este público que eu estava tentando atingir era um público que lia, era um público que entendia o que estava acontecendo no universo de joias. Mas não era suficiente. Eu queria um público novo. Eu queria um público que fazia também a diferença nos caixas das lojas. E aí,
como algo inovador na Pandora global, eu apostei um pouco no teenager. Eu apostei um pouco nos presentes das meninas mais jovens e deu super certo. E aí copiaram lá fora, foi bem bacana. Então, existe uma característica que a Pandora Brasil faz e que o mundo presta bastante atenção. E aconteceu de uma forma muito marcante, porque aonde ninguém apostou e aonde ninguém me deu muitos créditos para fazer as ações, foi aonde fez a diferença e se aplicou globalmente. Só passando ainda dados estatísticos, 55% das mulheres brasileiras estão no mercado de trabalho, mas lembrando que dessas 55%, apenas 15% ocupam cargos executivos. Mulheres trabalham em média 7 horas a mais do que os homens, isso a gente já sabe, mas a mulher também, hoje, ela vai para os shoppings, ela vai para os spas, ela vai curtir, ela vai ter o seu momento de prazer. E, no final do dia, eu sabia que ela ia procurar a sua joia. Então, eu saí de dentro da loja e fui também para esses lugares onde as mulheres estavam, para curtir, para ter o seu lazer, e presenteei muito mais. Eu saí daquela posição que, se ela quisesse uma joia, que seja da Tiffany ou da Pandora, seria só através da compra. No caso, ele falou de uma forma muito assertiva, eu já estava fazendo o papel para vocês. Eu estava fazendo a movimentação do investimento de marca, do investimento da... Você pode também ter uma joia. Então, eu fiz esse aporte e foi muito positivo. Não apenas as mulheres anônimas, mas também para as mulheres conhecidas. Isso era uma outra coisa que eu fazia de uma forma muito insistente. Eu não trabalhava só com os rostinhos conhecidos, eu trabalhava com mulheres anônimas também, e isso foi muito importante. Foi muito importante para a marca a nível de web, né, de serem replicadoras. Isso foi fundamental às anônimas, não só as grandes blogueiras e assim por diante. E o Manuel, ele me deu aqui alguns bullets que ele gostaria que eu tratasse, referente à minha experiência, para compartilhar com vocês. Bom, sobre estratégia, simples ou média ou a longo prazo, eu tinha uma estratégia, eu tinha que traçar uma estratégia, não só por trabalhar em empresas globais, mas para que me desse um norte no meu dia a dia, se faz necessário criar uma estratégia daily, weekly, monthly and year. Mas essa estratégia vinha casada com o alinhamento de equipe. Então, sempre que estava feito a estratégia, a equipe tinha que apresentar para as suas equipes e, assim, saber se estava todo mundo alinhado, porque a gente só vende aquilo que a gente acredita. Então, as equipes internas, qualidade e inovação, eu já trazia. Eu não tinha problema de fazer esse desenvolvimento interno, mas a estratégia tinha que estar alinhada internamente. O meu consumidor interno tinha que entender o que nós íamos aplicar de forma massiva no Brasil. Associar a joia ao desejo. Associar aquilo que eu vendia, não única e exclusivamente como um produto final, mas associar a ela com o disruptivo. Isso não é tão simples aqui no Brasil, porque nós, Latinoamérica, nós somos calientes, nós gostamos de emoção, nós gostamos de entender o que vai no momento da emoção. E nem sempre era joia. Muitas vezes era uma viagem, muitas vezes era um presente para ir para a Disney, entre outras coisas. E eu estava brigando com isso. Então, eu tinha que entender que não só um sales, né, podia fazer, era a diferença. Eu sou uma executiva que tenho muitas reticências quanto a sales. Se eu puder dar o meu advice aqui no quesito sales, eu não acho a melhor forma de se levar a marca. Eu acho que é uma ferramenta
que deve ser utilizada em momentos oportunos, não como algo default, porque, caso contrário, você polui a marca, e isso deve ser visto como uma consultoria estratégica. Você deve analisar muito bem os períodos que você deve fazer sales, e não um ano inteiro. E outra coisa, para que você faça sales, você tem que estar muito alinhada. Eu estava muito alinhada com o meu financeiro, senão eu ia quebrar o negócio, e isso não era vantajoso. Definição de targets. Nós definíamos targets. A princípio, eu definia targets global. Esses targets era tropicalizado. Assim que eu tropicalizava, trazia para o Brasil, e eles entendiam o que se aplicava e o que não se aplicava ao Brasil. Definição de posicionamento da marca. Uma vez definido que a marca era um Affordable Luxury Brand Mark, eu tinha que entender que o target ele era um público que estava sofrendo, porque esses 13 milhões de desempregados afetava o meu business. E como continuar criando desejo. Este foi um ponto muito importante, a qual eu fiquei muito atenta, e nós continuamos revisando o nosso budget, que nós reduzimos, claro, mas nós continuamos abrindo lojas. Nós não deixamos de levar a marca. Nós reduzimos a expectativa de 2 dígitos para 1 dígito. E isso deve ser visto de uma forma muito séria, porque, caso contrário, você estrangula a tua equipe de vendas. Você coloca toda a responsabilidade sobre elas, e que, no final do dia, elas não têm, porque existe um problema macroeconômico. Existe um problema muito maior que elas possam gerenciar. Então, essa questão de tomar bastante cuidado, mesmo continuando a expansão, e fazer com que a equipe entenda que você sabe que não mais 15% ou 30% ou 37% de crescimento, onde eu já gerenciei, e trazer que é 9%, 8% ou 7%, mas de uma forma sustentável e não estrangulando a ponta final, isso é muito importante também. Definir o layout e o ponto de vendas versus o que o cliente procura. Quando você tem já um standard que você sabe que vem lá de fora e você tem que aplicar, está tudo certo. E quando você tem que tropicalizar e convencer investidores que não necessariamente você pode dar um atendimento para todo mundo que entra em joia sentado, né? Porque é a característica do Brasil, né? Porque joalheria tem que ter mesa e cadeira ou sofá. Não, eu tive que desmistificar isso e colocar cliente de joalheria sendo atendido em pé, mas com a mesma forma querida, com o mesmo welcome, com o mesmo embrace. Isso nós fizemos através de treinamento. Não existe outra forma. Nós temos que investir no treinamento. Eu investia, era a 4ª linha do budget, mas era a linha que me dava um retorno seguro. Era o treinamento de equipe. Aquela equipe que criava a fidelidade do cliente e fazia com que ele voltasse, não apenas na loja em São Paulo, mas em lojas em todo o Brasil. Ou em lojas na Disney. O brasileiro é o primeiro consumidor. Ele representa 57% das vendas, né, no caso da Pandora, na Disney. Então, o que nós fazíamos aqui reverberava lá fora, ou seja, o treinamento, o atendimento ao cliente, o consumer experience. Nós tínhamos, entre outras coisas, eu posso elencar 2 coisas fantásticas: o brand awareness e consumer experience. Esses foram os 2 marcos que fizeram a diferença e que trouxeram a marca do 0 para mais de 108 pontos de loja. Ou que trouxeram uma marca que era a Tiffany não conhecida,
que as pessoas não entendiam que era uma loja, uma joalheria americana e que tinha uma tradição de diamante e que, sim, que tinha a Audrey Hepburn, que trazia aquele filme Breakfast at Tiffany. Nós tínhamos muita tradição. Mas o que fazer com tudo aquilo em uma cultura que nem entendia o que era ainda a tradição de engagement ring? Tinha que apostar no consumer experience. Tínhamos que apostar no treinamento. Tínhamos que apostar no treinamento e uma nova cultura. Empresas independentes, que seja uma, que seja 10, que seja vários pontos de venda, que não apostar na linguagem que o seu profissional de vendas usa com o seu consumidor, você tem um problema. Esse problema você não vai durar por muito tempo, por mais que você ofereça um produto de qualidade. Isso é muito importante. Gestão de estoque versus precificação. A gestão do estoque versus o assortment versus a precificação é muito delicado, porque você não pode colocar um estoque no Nordeste igual ao do Sudeste, igual ao do Centro-Oeste, igual ao do Leste. Não funciona, porque o Brasil é um país de vários países, né? Nós temos um gosto muito bem definido, muito bem definido a partir da região. Então, nós temos que entender o que o consumidor quer. Eu olhava de uma forma muito minuciosa a questão do consumidor no Norte e Nordeste, que gosta muito mais do amarelo, que gosta muito mais da pedra, diferente do consumidor do Sul e do Sudeste, que aprecia a prata, mas que tem uma questão sobre o design e sobre a qualidade e sobre o bom preço. Então, esses cuidados que nós temos que tomar é só no dia a dia e na percepção e na economia. Não adianta você mudar diversas vezes no ano e depois você fazer grandes sales. Isso você deixa um consumidor mal acostumado e não dá uma boa impressão para a marca. Então, nós não fazíamos isso. Eu passei por 2 anos sem mexer preço e fazendo apenas um sales por ano. O CRM, todo mundo sabe a importância, a relevância. As joalherias nacionais, elas têm uma vantagem às joalherias internacionais. No caso, tem que fazer cadastro de 100% dos consumidores, porque tem um problema, tem uma questão, não um problema, mas uma questão chamada IPI, né, que obriga você a fazer o cadastro do consumidor. Automaticamente você cria um CRM de mais qualidade, você consegue se relacionar com mais fluidez com o cliente, que era o que nós fazíamos lá, mas vocês têm que criar gatilhos onde vocês possam ter 100% da informação daqueles que adentram na sua loja. O que eu... não é que eu discorde do Felipe, mas eu provoco também um pouco mais. Se você não se mexer, o cliente não entra sozinho na sua loja. Então, eu acredito que você deva fazer o seu trabalho, sim, para que o cliente consiga identificar e diferenciar você do competidor, que está lotado, não é só nos corredores dos shoppings, em lojas que vendem produtos similares, mas lojas que vendem produtos que não têm absolutamente nada a ver com o cluster que você vende. Por exemplo, um bom competidor para a joalheria é telefone, smartphones, Androids. Este é um excelente competidor para nós. O como vivenciar essa briga é só oferecendo algo que o consumidor vá até a sua loja naquela decisão final, ao invés de ir numa loja em uma Apple Store ou em uma Samsung ou coisas assim.
A estratégia de comunicação digital, eu não vou repetir, porque eu acho que o Felipe falou muitíssimo bem, eu acho que não tem muito mais a dizer. Eu sou uma apaixonada pelo novo, pela transformação. Eu não espero a coisa acontecer, eu realmente eu corro atrás antes de esperar com que aconteça. Isso me faz ser uma pessoa ávida ao novo. Então, normalmente, teve uma situação X que o Daniel Ben-Zadon, ele é um judeu muito querido. Ele fala que ele é o judeu que mais se apaixonou rapidamente por uma preta do Brasil. Exatamente dessa forma, mas muito respeito. Né? Ele fala de uma forma muito querida, e nós somos amigos até hoje, e ele fala assim: Rachel, eu tenho que tomar muito cuidado com você, porque você não percebe a agilidade que você quer trazer o novo, e nem sempre o consumidor está pronto para esse novo, como o Omnichannel. Quando nós começamos a falar desse Omnichannel há 5 anos atrás, e eles falavam que eu não precisava me preocupar com isso, eu fiquei enlouquecida. Eu não fiquei bem, né? Eu não lido bem com essas questões quando me dizem que a gente pode deixar para mais tarde. E aí eu fiz uma apresentação na Suíça em janeiro, né, para o board member, sobre a diferenciação das empresas que estavam apresentando para o consumidor o consumer convenience, e chamavam aquilo de Omnichannel. Ou, muito bem, fiz para os grandes shoppings, administradores de shoppings, há 2 anos atrás, que eles tinham que se preocupar, unir forças com os lojistas, porque eles iriam começar a perder dinheiro de uma forma rápida, porque o lojista ia vender pela internet, o consumidor ia retirar da loja e ele não ia ter o seu variável. Isso há alguns anos atrás. Então, nós temos que ser ávidos por essa transformação, porque, caso contrário, o amanhã a gente nem vai abrir a nossa porta da nossa loja. Eu sempre acompanhei muito de perto a questão da gestão financeira. Para mim, não simplesmente dar um good EBITDA, mas mais do que um bom EBITDA, era dar uma saúde da empresa como um todo. E fazer isso é se preocupar com o funcionário e se preocupar com o consumidor. Então, é estar, sim, alerta, é estar, sim, antenada no business. Eu decidi ser uma executiva. E, dentro dessa minha escolha, meninas, nessa escolha está dar menos para a minha vida pessoal, sim. Esse papo de equacionalizar bem não acontece comigo, porque eu não sei fazer isso. Né? Eu não sou boa para tal. Hoje eu não equacionalizo bem essa questão. Mas o pouco que eu dou para minha filha, eu dou com qualidade. É isso que eu posso dizer. Então, não tem nada de mimimi, sofrimento, nada disso. Eu viajo muito. Né, de janeiro a março, eu fui 7 vezes para a Dinamarca, 4 vezes para Washington e fiquei 15 dias na Suíça fazendo um curso de aperfeiçoamento. Não me faz ou uma mulher, ou um executivo, ou uma mãe, pior ou melhor. Faz eu ser dona das decisões que eu tomei na minha vida. É exatamente isso, e por isso que eu posso compartilhar aqui com vocês. E, por último, não menos importante, como eu falei para vocês, sobre o social. Tudo isso que eu faço e, no final do dia, eu procuro retornar. Eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa que... minha mãe era catequista, eu continuo sendo catequista, e agora faço o Capacita-me. Eu sou catequista há 23 anos, e continuo fazendo essa catequese dentro das famílias que são mais carentes. E há 1 ano e meio atrás, eu criei um projeto onde a Luísa Trajano ela falou assim: Rachel, na verdade ela me chama de Heikel. Heikel, eu só te apoio porque você está gerando empregabilidade. Então, o Capacita-me, ele nasceu a princípio para criar um celeiro para o varejo,
né, de mão de obra boa, onde os lojistas pudessem pegar, mas a demanda foi crescendo e o tipo o setor também alterou. Então, hoje, eu ofereço educação e com o meu... e com minha rede de amigos, presidentes e outros executivos, o qual eu peço emprego, né, para esses meus amigos presidentes e executivos, eu formo grupos com voluntários, nós educamos esses jovens e eu passo para o mercado de trabalho através, sim, de ações solidárias pedintes da Rachel Maia, que eu peço emprego para as pessoas que vêm até mim. Bom, isso é que eu pude compartilhar com vocês. Espero que agora, nessa plenária que nós vamos ter, eu acho que a parte mais legal e mais interessante é onde a gente interage, não só no monólogo, mas tem uma pergunta e resposta. Eu vou estar aqui super disponível para vocês, tá bom? Muito obrigada.